Quando o céu se fechou em nuvens pesadas e o trovão cortou o ar como um grito distante, uma jovem chamada Bárbara caminhava em direção ao lugar onde perderia a própria vida. E, ao mesmo tempo, a entregaria por inteiro a Deus. Aos olhos do mundo, ela parecia apenas uma filha levada à força pelo próprio pai, um homem duro e orgulhoso. Mas diante do céu, aquela cena era o desfecho de uma confiança que nenhuma espada, nenhum grito e nenhum relâmpago conseguiu destruir. Bárbara é lembrada na igreja como uma virgem mártir dos primeiros séculos do cristianismo, provavelmente no século III, na região do Império Romano, que hoje corresponderia à Turquia ou ao Oriente Médio. A tradição conta que era filha de um pagão rico e influente chamado Dióscoro, conhecido por seu temperamento severo e pela forma controladora com que tratava a única filha. Justamente por causa de sua beleza e inteligência, Bárbara foi trancada em uma torre, afastada do convívio com as pessoas, cercada de luxo e cuidado, mas privada da liberdade mais simples, ver o mundo e escolher o próprio caminho. Ao longo dos séculos, a história dessa jovem enclausurada, que se tornou discípula de Cristo e o amou até o fim, espalhou-se pela igreja. Hoje, ela é venerada como padroeira daqueles que enfrentam perigos repentinos e violentos, artífices da pólvora, mineiros, artilheiros, militares, pessoas que trabalham com explosivos e também de todos os que temem tempestades, raios e trovões. Em terras de língua portuguesa, muitos cresceram ouvindo a expressão "só se lembram de Santa Bárbara quando troveja", lembrando que, diante do perigo, é a ela que tantos recorrem pedindo proteção e socorro. Mas antes de ser conhecida como protetora contra tempestades, Bárbara foi apenas uma jovem que precisou enfrentar a tempestade dentro de casa. O pai, preocupado em preservá-la de qualquer influência cristã num tempo de perseguições, ergueu para ela uma espécie de prisão dourada. Do alto da torre, a filha via o horizonte recortado por poucas janelas, enquanto rumores distantes lhe falavam de um Deus único, de um Cristo crucificado e ressuscitado, de homens e mulheres que preferiam morrer a negar a fé. A tradição narra que, mesmo cercada por professores e servos pagãos, Bárbara começou a abrir o coração às coisas de Deus. Seu espírito inquieto não se contentava com as estátuas frias dos ídolos, nem com os templos luxuosos que o pai admirava. Havia nela uma sede por algo mais profundo e verdadeiro. Aos poucos, sinais discretos da presença cristã foram chegando até sua solidão. Palavras sussurradas, ensinamentos velados, talvez um servo convertido, talvez um viajante que falava de Jesus com um respeito diferente de qualquer outro nome. A torre, que deveria ser lugar de isolamento, começou a se transformar em espaço de encontro silencioso com Deus. O ponto alto dessa descoberta interior aparece num símbolo que atravessa os séculos, as 3 janelas. Diz a tradição que Dióscoro mandou construir para a filha um pequeno balneário, uma espécie de casa de banho, com 2 janelas voltadas para o exterior. Durante a obra, enquanto o pai se ausentou, Bárbara pediu aos construtores que abrissem uma 3ª janela, para que a luz entrasse de forma diferente, como sinal do mistério em que ela já começava a crer. Um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que para os pedreiros era apenas um detalhe arquitetônico, para ela era um gesto de fé escondida. Quando Dióscoro voltou e percebeu a alteração, não viu apenas uma mudança na construção. Percebeu, ainda que sem entender, que havia algo mudado também no coração da filha. As respostas de Bárbara se tornaram mais firmes, menos submissas aos caprichos do pai. O que antes era só obediência silenciosa começou a dar lugar a uma convicção serena, que ele não conseguia controlar. A beleza daquela jovem já não estava apenas no rosto ou nas vestes ricas, mas na força nova que começou a brilhar em seu olhar. É nesse cenário que muitos de nós hoje podemos encontrar um espelho suave,
Quem escuta esta história talvez não viva numa torre de pedras, mas conhece bem outros tipos de muros, pressões familiares, expectativas alheias, medos que nos trancam, perguntas sem resposta. Em meio a tudo isso, o coração pode, como o de Bárbara, começar a se abrir a Deus de um modo discreto, quase secreto, dentro do próprio cotidiano. A fé raramente nasce em meio a aplausos. Muitas vezes ela brota assim, no silêncio, na contradição, na busca por uma luz que não se apaga. A trajetória de Santa Bárbara, porém, não se limita a um conflito doméstico ou a uma escolha religiosa íntima. O que começou com uma jovem escondida numa torre acabaria se tornando um testemunho público diante de juízes, soldados e de toda uma cidade. Ela não seria lembrada apenas como a filha de um homem poderoso, mas como uma cristã que, diante da tortura e da morte, se manteve fiel àquele em quem acreditava. E por isso, séculos depois, ainda é invocada quando o trovão assusta, quando o trabalho envolve risco, quando a vida parece por um fio. Ao caminhar pela história de Santa Bárbara, você vai perceber que cada momento de sua vida, desde a infância até o martírio, está marcado por escolhas que parecem pequenas, mas que, diante de Deus, se tornam imensas. Há a menina curiosa e sensível, a jovem que descobre a fé, a discípula que enfrenta o Pai e os poderosos, a mártir que entrega o corpo e a alma ao Senhor. Em cada passo, a graça de Deus a conduz, sem arrancá-la do sofrimento, mas dando-lhe coragem para permanecer de pé. E para compreender como essa jovem chegou a enfrentar tribunais, torturas e a própria morte com tamanha firmeza, sem deixar que o medo fosse a última palavra, é preciso voltar um pouco no tempo e descer com calma aos primeiros anos de sua vida. A casa em que nasceu, ao mundo pagão que a cercava, as primeiras inquietações de um coração que, muito antes da torre e do raio, já procurava uma luz maior do que qualquer tempestade. Bárbara nasceu em um tempo em que o nome de Cristo ainda era perseguido e mal compreendido por muitos. O Império Romano se estendia soberano sobre terras e povos diversos, com templos dedicados a vários deuses, ritos públicos, festas pagãs e uma cultura que valorizava poder, honra e prestígio. A fé cristã, embora já presente em muitas cidades, ainda era vista como ameaça à ordem estabelecida, e seus seguidores frequentemente eram vigiados, denunciados, presos e condenados. É nesse cenário que surge a figura de uma menina destinada, sem saber, a testemunhar o Evangelho com o próprio sangue. Filha única de Dióscoro, um homem rico, influente e profundamente pagão, Bárbara cresceu cercada de luxo, mas não de ternura. A casa em que vivia refletia o coração de seu pai, sólida, orgulhosa, voltada para a aparência, para a honra diante dos outros. Havia servos, professores, adornos, joias, roupas finas. Porém, nas relações mais próximas, dominavam a rigidez, o controle e o medo de perder qualquer sinal de poder. Para Dióscoro, a filha era um tesouro precioso, não apenas por afeto, mas por orgulho, símbolo de sua linhagem, de sua posição social, da beleza que ele queria proteger e exibir conforme seus próprios planos. Desde cedo, contudo, a menina mostrava um coração mais atento aos detalhes do que às aparências. Enquanto o pai se encantava com colunas, mármores e estátuas de deuses esculpidos, Bárbara se detinha na luz que atravessava as janelas, na brisa que vinha dos campos, no som distante da água e das vozes do povo simples. Em um mundo repleto de imagens de pedra, ela parecia procurar algo vivo, algo que não se quebrasse com o tempo, nem se apagasse com o fim de uma festa. Na infância, Bárbara recebeu a educação típica de uma jovem de família nobre pagã. Conheceu mitos, lendas, poesia, filosofia à maneira greco-romana. Aprendeu nomes e histórias de deuses, deusas e heróis, ouviu relatos sobre templos e rituais, acompanhou de longe as cerimônias que o pai frequentava com orgulho.
No entanto, quanto mais crescia em conhecimento, mais percebia um vazio silencioso por trás de tantas palavras. As histórias dos deuses pareciam cheias de caprichos, ciúmes, vinganças e paixões desordenadas, muito diferentes daquilo que o seu coração desejava como verdade e bondade. A jovem via o sofrimento do povo simples e se perguntava que tipo de divindades seriam aquelas que recebiam sacrifícios e incenso, mas pareciam tão distantes das dores de quem chorava na porta dos templos. Via soldados voltando das campanhas, marcados por feridas e perdas. Via mulheres preocupadas com filhos doentes. Via escravos exaustos pelo trabalho. Em muitos deles existia uma esperança que não se encontrava nos palácios, uma confiança misteriosa que a intrigava. Alguns falavam baixinho de um Deus único, de um Salvador que tinha morrido numa cruz e ressuscitado, de uma comunidade que se reunia discretamente para rezar e partilhar o pão. Essas notícias, embora confusas, começaram a acender algo dentro dela. Dióscoro, percebendo a inteligência e a curiosidade da filha, quis cercá-la de mestres e cuidados, mas sempre dentro dos limites do mundo pagão. Para ele, o pior perigo não era um ladrão ou um invasor. O perigo real era a fé cristã, que ele via como superstição perigosa, capaz de enfraquecer a lealdade ao império e aos deuses. Assim, à medida que Bárbara crescia, o controle do pai se tornava mais severo. Ele evitava que ela tivesse contato com pessoas que pudessem falar de Cristo, afastava-a de ambientes onde a fé cristã se manifestava, vigiava com desconfiança qualquer sinal de independência. Mesmo assim, Deus encontrava caminhos para se aproximar do coração daquela jovem. Pelas frestas da realidade, chegavam a ela pequenas pistas. Um servo que fazia discretamente o sinal da cruz antes de comer. Uma história sussurrada sobre um milagre. Uma palavra de consolo que não se encaixava nas crenças pagãs. É possível imaginar que, em alguma ocasião, alguém lhe tenha falado de Jesus com um brilho diferente nos olhos, como quem fala de um amigo vivo e não de um mito distante. Essas sementes, plantadas quase às escondidas, começaram a germinar em silêncio. A decisão de Dióscoro de trancá-la numa torre, mais tarde, não surgiu do nada. Ela foi antecedida por um lento aumento de controle, por vigilâncias, repreensões duras, discussões veladas. A inteligência firme de Bárbara, sua capacidade de fazer perguntas e de não se satisfazer com respostas vazias, inquietava o pai. Em vez de ver nisso um sinal de maturidade, ele passou a enxergar uma ameaça. A mesma beleza que ele queria exibir como um troféu começou a ser vista com desconfiança, como se a liberdade interior da filha pudesse arruinar seus planos de casá-la com alguém de posição elevada. Enquanto isso, a jovem ia percebendo que a felicidade não estava nas festas, nem nos elogios às suas vestes ricas, nem nos olhares de admiração que recebia. Havia algo dentro dela que não se acalmava com ouro, perfumes e banquetes. Seu coração parecia feito para algo maior, e o mundo pagão ao redor, com todo o seu brilho, já não conseguia silenciar a pergunta mais profunda. Se existe um Deus verdadeiro, quem Ele é? E como Ele olha para mim? Nessa fase da vida, muitos detalhes concretos da rotina de Bárbara foram moldando aos poucos sua sensibilidade para Deus. O amanhecer visto da janela, quando a cidade ainda estava em silêncio. A visão do céu estrelado nas noites em que o sono demorava a chegar. O contraste entre a calma da natureza e o barulho das discussões políticas e religiosas na casa do pai. Tudo isso ia formando, no íntimo dela, uma espécie de preparação silenciosa para o encontro com a fé cristã. Para quem hoje escuta esta história, talvez haja algo familiar nesse caminho,
Quantas vezes a vida parece cercar por todos os lados, com responsabilidades, cobranças, expectativas, mas ainda assim persiste dentro da alma uma pergunta que não se cala. Quantas pessoas, em meio a rotinas cansativas, sentem uma saudade de Deus que mal sabem nomear? A história de Santa Bárbara nos lembra que, mesmo quando tudo parece apontar para longe de Deus, ele continua encontrando formas delicadas de tocar o coração, até no ambiente mais hostil. A juventude de Bárbara, vivida em um mundo que lhe oferecia poder, status e segurança segundo a lógica humana, ia se tornando, aos olhos de Deus, o terreno onde germinaria uma fé surpreendente. Tudo aquilo que, aos poucos, a inquietava, a injustiça, o sofrimento alheio, o vazio dos ídolos, o controle excessivo do pai, preparava o momento em que ela, enfim, ouviria falar de Cristo de maneira mais clara e tomaria a decisão que mudaria toda a sua existência. O tempo da infância e da juventude, com suas dores escondidas e suas pequenas luzes, não foi desperdício. Foi o caminho discreto pelo qual o Senhor a conduziu, passo a passo, até o limiar de um encontro que transformaria para sempre a vida da jovem trancada na casa de um pagão. E enquanto o pai cuidava de seus negócios, confiando que as paredes da casa e a riqueza da família seriam suficientes para manter a filha sob controle, o céu preparava, com paciência, o momento em que essa mesma jovem começaria a descobrir que sua verdadeira liberdade não estava nas decisões humanas, mas na resposta ao chamado de um Deus vivo, que em breve se revelaria a ela de um modo mais direto e profundo. Aos olhos de Dióscoro, a solução para proteger a filha de qualquer influência perigosa foi radical: mandar construir uma torre para mantê-la afastada do mundo. Ali, pensava ele, ninguém falaria de Cristo, nenhum cristão se aproximaria, nenhuma doutrina estranha chegaria aos ouvidos de sua única herdeira. Cercada de conforto, com servos escolhidos e mestres controlados, Bárbara viveria sob vigilância constante, guardada do que o pai considerava ameaça. O que ele não imaginava é que naquele lugar de isolamento a jovem se encontraria de forma ainda mais profunda com o Deus verdadeiro. A torre em que ela foi colocada tinha janelas altas, de onde se podia ver o céu amplo e as distantes colinas. Ali, a vida se organizava em dias parecidos: estudos, cuidados pessoais, orações pagãs ensinadas mecanicamente, conversas curtas com servos e mestres. Porém, no silêncio entre uma atividade e outra, o coração de Bárbara se abria a algo diferente. Aquele Deus único, de quem ouvira sussurros tímidos, parecia aproximar-se em forma de inquietação serena, de sede por verdade, de desejo de uma luz que não viesse apenas do sol, mas de dentro. Foi nesse ambiente que, segundo a tradição, surgiu uma oportunidade decisiva. Um cristão, talvez um sacerdote, talvez um catequista disfarçado entre os servos ou mestres, conseguiu aproximar-se dela com mais profundidade. Ele não chegou com discursos filosóficos nem com ameaças, mas com o anúncio simples e forte do Evangelho. O Deus vivo que criou todas as coisas, o Filho que se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou, o Espírito que consola e fortalece. Cada palavra encontrava eco em perguntas que ela carregava havia anos. A fé cristã não era uma coleção de mitos, mas a história de um Deus que se aproximava com amor e verdade. A jovem percebeu que tudo o que aprendera até ali, sobre deuses caprichosos, templos luxuosos, ritos frios, não respondia ao anseio mais profundo do seu coração. Cristo, ao contrário, apresentava-se como alguém que conhecia suas dores, sua solidão na torre, seus conflitos com o Pai, o anúncio de um Deus que se fez próximo dos pequenos, que sofreu injustamente, que perdoou os inimigos e abriu o caminho da vida eterna, tocou algo muito íntimo em sua alma. Ela compreendeu que não estava diante de mais um culto, mas diante de um encontro.
Não foi um processo isento de conflitos. A aceitação da fé cristã significava para Bárbara uma ruptura interior com tudo aquilo que o pai considerava honra e segurança. No íntimo, ela sabia que, se tornasse discípula de Cristo, não poderia mais adorar os ídolos que decoravam a casa, nem aceitar como verdade as crenças que sustentavam o prestígio de Dióscoro. A luta não era apenas externa. Havia também medos muito humanos, medo da reação do pai, medo da perseguição oficial, medo de perder o pouco de proteção que ainda tinha. Mas à medida que escutava sobre Jesus e sobre os mártires que já tinham dado a vida por ele, algo mais forte do que o medo começou a se firmar. A certeza de que valia a pena entregar tudo por aquele que se entregou primeiro. Chegou então o momento de uma decisão concreta. A tradição cristã conserva o testemunho de que Bárbara recebeu o batismo, selando assim, de forma definitiva, sua adesão a Cristo. Não sabemos todos os detalhes externos desse sacramento. Se foi celebrado discretamente na própria torre, se algum cristão entrou de forma furtiva, se houve poucas testemunhas. O que importa, porém, é a realidade interior. A jovem deixou para trás a antiga vida pagã e acolheu com liberdade a graça de uma vida nova. A torre que pretendia aprisioná-la tornou-se paradoxalmente o lugar em que ela renasceu para Deus. A partir desse momento, sua maneira de olhar o mundo mudou. As paredes continuavam as mesmas, o controle do pai não afrouxara, mas dentro dela havia uma liberdade que ninguém podia algemar. Ela passou a rezar em segredo, a meditar a paixão de Cristo, a lembrar-se dos mártires que, em outras cidades, tinham sido açoitados, presos e mortos por amor ao Evangelho. As histórias que outrora chegavam como rumores distantes, agora se tornavam companhia e exemplo. Em silêncio, no cotidiano simples da torre, nascia uma vida interior profunda, alimentada pela graça do batismo e pela confiança num Deus que não a abandonava. Foi nesse contexto que o sinal das 3 janelas se tornou ainda mais eloquente. Quando Dióscoro mandou construir para ela um pequeno balneário ligado à torre, ordenou que fossem abertas 2 janelas. Enquanto ele se ausentou para tratar dos próprios negócios, Bárbara pediu aos trabalhadores que acrescentassem uma terceira. Quando lhe perguntaram o motivo, ela, com a segurança própria de quem já se entregara a Deus, explicou que desejava que a luz entrasse em 3 feixes, como um reflexo do mistério do Deus uno e trino em quem agora acreditava. Aquele simples gesto, aparentemente arquitetônico, era na verdade uma profissão de fé escondida, um sinal concreto da sua escolha interior. Quando Dióscoro retornou e viu a construção alterada, irrompeu em ira. Não era apenas a desobediência de uma filha que o atingia, mas a sensação de que havia algo em curso que escapava ao seu domínio. Ao ser questionada, Bárbara já não se encolheu. Com serenidade, ela confessou a fé no Deus único, Criador de todas as coisas, e no Filho que se fez homem. Aquelas palavras foram como uma faísca em meio a um depósito de pólvora. O pai se deu conta de que o temor que o acompanhava há anos se concretizara. A religião que ele mais odiava tinha entrado na própria casa, no coração da filha. Daí em diante, os conflitos tornaram-se inevitáveis. Dióscoro tentou fazê-la voltar atrás, ameaçando, humilhando, oferecendo promessas de riqueza e de casamento vantajoso. No entanto, a jovem, já unida a Cristo pelo batismo e pela oração, manteve-se firme. Não se tratava de rebeldia vazia, mas de fidelidade. Ela não queria ser ingrata ao pai, mas não podia trair aquele que agora reconhecia como Senhor da própria vida. Seus não às ordens que a obrigariam a renegar a fé eram, na verdade, um grande sim à verdade que tinha descoberto. A cada tentativa de fazê-la ceder, mais evidente se tornava para Dióscoro que não conseguiria retomar o controle da alma da filha.
Diante dessa constatação amarga, o pai tomou uma decisão terrível: entregá-la às autoridades, denunciando-a como cristã, para que fosse julgada e punida segundo as leis do império. O que poderia ter terminado como um conflito doméstico ganharia, assim, dimensão pública. A fé que nascera no silêncio da torre seria examinada agora diante de juízes, carrascos e curiosos, colocando a jovem diante de um caminho de sofrimento que, aos olhos de Deus, se tornaria caminho de glória. Entregue pelo próprio pai às autoridades, Bárbara foi conduzida de sua torre para um mundo que até então só conhecera à distância. As ruas estavam cheias de curiosos, soldados e transeuntes que, ao saberem que uma jovem de família importante tinha sido acusada de seguir a fé proibida em Cristo, se juntavam para ver o que iria acontecer. Para muitos, não passava de mais um caso de superstição a ser corrigida com ameaças e castigos. Para o céu, porém, aquele caminho pelas pedras da cidade era uma procissão silenciosa rumo ao testemunho definitivo. Diante do magistrado, a jovem ouviu uma série de perguntas duras, acompanhadas de promessas e intimidações. Queriam saber se era verdade que ela havia abandonado os deuses, se realmente acreditava em um homem crucificado, se recusaria a oferecer incenso às imagens do imperador e das divindades tradicionais. Esperavam encontrar nela medo, hesitação, talvez um choro desesperado. Em vez disso, encontraram uma firmeza tranquila, quase impossível de explicar para quem não conhece a força da graça. Com voz serena, sem arrogância, ela confirmou que era cristã, que reconhecia um só Deus verdadeiro e que tinha se consagrado a ele com todo o coração. Recusou-se a oferecer sacrifícios aos ídolos, explicando que não podia honrar como deuses aquilo que, para ela, não passava de matéria trabalhada por mãos humanas. Ao ouvir tais palavras, o juiz se surpreendeu. Era difícil associar tanta convicção à figura frágil de uma jovem que, na aparência, poderia ter escolhido uma vida de conforto e privilégios. As tentativas de convencê-la passaram então do discurso brando às ameaças explícitas. Prometeram fortuna, casamento com algum homem de alta posição, liberdade e prestígio, se ela apenas cedesse um pouco, oferecendo um gesto simbólico aos deuses do império. Bastaria uma pequena concessão, algo que muitos poderiam considerar detalhe, para que tudo se resolvesse. Mas para Bárbara, esse detalhe significava trair aquele que amava acima de tudo. Ela sabia que, se cedesse nesse ponto, negaria não apenas um mandamento, mas o próprio Cristo que tinha acolhido no coração. Quando perceberam que argumentos e promessas não surtiriam efeito, iniciaram-se os suplícios. A jovem foi açoitada, ferida, humilhada diante dos presentes. Queriam quebrar sua determinação pela dor, como se o corpo massacrado fosse forçá-la a renegar a fé. Nesse momento, porém, algo silencioso sustentava cada fibra de sua alma. Enquanto o chicote rasgava sua pele, ela se unia na oração ao Cristo flagelado. Não buscava a dor por si mesma, mas aceitava, com confiança, participar dos sofrimentos dele, sabendo que nenhuma lágrima derramada por amor a Deus se perde aos seus olhos. A tradição cristã conserva relatos de sinais extraordinários durante esses tormentos. Conta-se que, após ser cruelmente maltratada, Bárbara foi lançada de volta ao cárcere, com o corpo marcado por feridas abertas. Ali, em meio à escuridão e ao silêncio, ela rezou. E na noite que se seguiu, um brilho suave encheu o lugar. Cristo teria aparecido a ela para consolá-la, curando milagrosamente suas chagas. Quando no dia seguinte os carrascos voltaram esperando encontrar uma jovem exausta, mal conseguindo ficar em pé, surpreenderam-se ao vê-la restaurada, com semblante sereno e corpo fortalecido.
Esse sinal não foi apenas um consolo particular para ela, tornou-se também um testemunho para os que assistiam. Alguns se inquietaram. Como entender que alguém, machucado até as últimas forças, amanhecesse curado sem explicação humana? Outros tentaram negar o óbvio, atribuindo aquilo a truques e ilusões. Em qualquer caso, algo estava claro. A fé que sustentava Bárbara não era apenas uma ideia. Havia ali uma presença real, um Deus que não abandonava a sua serva. Entre os presentes aos martírios, havia também uma mulher chamada Juliana, que, tocada pela coragem de Bárbara e pelo mistério de sua força, acabou confessando igualmente sua fé em Cristo. A história das duas se entrelaçou, e Juliana passou a partilhar dos mesmos sofrimentos por não querer negar o Senhor. A força da jovem mártir se expandia. Assim, como chama que acende outra chama sem diminuir, apenas se multiplicando. O testemunho de uma vida totalmente entregue a Deus tornava possível a outros encontrar coragem em suas próprias lutas. Enquanto isso, Dióscoro, tomado por um orgulho ferido e endurecido, assistia a tudo com um coração fechado. Em vez de se deixar tocar pela firmeza da filha, ele interpretava cada gesto de fidelidade como afronta pessoal, como desonra à família e desafio à sua autoridade. A mesma jovem que ele um dia tinha visto como joia, agora era para ele motivo de ira e vergonha. Em sua cegueira, não percebia que a grandeza de Bárbara não diminuía sua dignidade de pai, mas poderia ter sido ocasião para que ele também encontrasse o Deus verdadeiro. O desenrolar desses fatos mostra um aspecto profundo da missão de Santa Bárbara. Sua obra não consistiu em fundar comunidades, escrever tratados ou pregar grandes sermões. A missão dela se manifestou principalmente ali, diante dos olhos de juízes, soldados, curiosos e do próprio Pai. Permanecer fiel. Sua palavra mais forte não saiu pela boca, mas pelo corpo que não recuou diante dos golpes, pela alma que não se rendeu ao medo, pelo olhar que, mesmo entre lágrimas, continuou voltado para Deus. A cada novo suplício, ficava mais claro para todos que Bárbara não voltaria atrás. Juízes e soldados já a tinham visto ferida, humilhada, devolvida ao cárcere e depois, novamente de pé, curada de forma que ninguém conseguia explicar. As promessas de riqueza, casamento e prestígio tinham sido rejeitadas com serenidade. As ameaças mais duras não conseguiram arrancar dos seus lábios uma palavra de negação. Diante disso, a lógica do império falou mais alto. Se ela insistia em permanecer cristã, seria condenada à morte. A sentença caiu como um peso, mas não como surpresa. A jovem sabia, desde o momento em que se declarara discípula de Cristo, que esse caminho poderia levá-la ao martírio. Já tinha ouvido falar de outros que tinham sido entregues às feras, queimados, crucificados, decapitados por não aceitarem oferecer incenso aos ídolos. Agora era a sua vez. Sua vida, que aos olhos humanos mal tinha florescido, parecia estar sendo cortada pela raiz. Contudo, no íntimo, ela via o contrário. Não era o fim, mas o cumprimento da entrega que fizera no batismo. O que torna esse momento ainda mais doloroso é o papel de Dióscoro. Em vez de lutar pela vida da filha, ele assumiu a posição de acusador implacável. A tradição conta que o ódio cegou tanto aquele pai que ele mesmo se dispôs a executar a sentença, como se, ao apagar a luz da fé de Bárbara, pudesse restaurar a honra própria e afastar o fracasso de sua autoridade. A tragédia não era apenas civil ou religiosa, era também familiar. A jovem que um dia tinha sido carregada nos braços, agora era levada à morte pelas mãos do próprio pai. Conduzida ao lugar do suplício, provavelmente numa colina ou campo afastado, Bárbara caminhou com passos firmes. Não era a dureza de quem se acostumou à violência, mas a confiança de quem sabe em quem colocou a esperança. Antes do golpe final, é possível imaginar o silêncio que envolveu aquele momento.
Talvez alguns poucos cristãos, escondidos entre a multidão, tenham rezado em segredo. Talvez alguém, tocado sem saber explicar, tenha sentido o coração apertar diante daquela injustiça. E, sobretudo, o próprio Cristo, aquele que tinha prometido estar com os seus até o fim, estava misteriosamente presente junto daquela jovem que o amava mais do que a própria vida. Cada passo, cada respiração, cada lágrima oferecida em silêncio unia ainda mais a sua história, a do Senhor. A forma de morte escolhida foi a decapitação. Diante dessa perspectiva, qualquer coração humano teria razões para tremer. Mas a fé transforma até mesmo o medo mais profundo. Unida a Cristo, que também tinha sido condenado por um tribunal injusto, Bárbara entregou-se nas mãos do Pai. A tradição conta que ela se manteve firme, rezando, confiando, perdoando. Não era um heroísmo humano isolado, mas a força da graça agindo numa alma totalmente abandonada ao amor de Deus. Depois que a sentença foi executada, o corpo da jovem mártir caiu, mas sua vida verdadeira se abriu para a eternidade. Aquele instante, tão duro e tão breve, se tornou uma porta. Foi ali, sob o céu, que um dia ela contemplara através das janelas da torre, que se cumpriu a entrega total que vinha sendo preparada pelo batismo, pelas lutas interiores, pelas torturas enfrentadas com paciência. O fio da existência terrena se rompia, mas nas mãos de Deus, esse fio se transformava em luz que jamais se apaga. E Dióscoro, a tradição narra um fato que marcou profundamente a memória dos fiéis. Ao descer do lugar da execução, tendo sido ele próprio o instrumento da morte da filha, foi atingido por um raio violento e fulminante. Aquilo que muitos poderiam chamar de simples acaso da natureza foi, para os cristãos daquele tempo, um sinal claro de justiça divina. A mesma vida que ele tentara arrancar por ódio à fé foi, em certo sentido, defendida pelo próprio céu. O trovão que ecoou naquele dia se tornaria para sempre símbolo da ligação entre Santa Bárbara e as tempestades. Esses acontecimentos ajudam a entender por que, com o passar do tempo, a santa passou a ser invocada contra raios, trovões e mortes repentinas. O raio que atingiu Dióscoro lembrava aos cristãos não apenas o castigo por um ato terrível, mas, sobretudo, a certeza de que Deus vê, conhece e não permanece indiferente diante da injustiça. O nome de Bárbara, assim, começou a ser associado à proteção em situações de perigo súbito, à lembrança de que nenhuma força violenta é maior que a misericórdia e a justiça divinas. Logo após sua morte, a memória da jovem mártir começou a ser guardada pelos cristãos locais. Em segredo, quando ainda havia perseguições, os fiéis visitavam o lugar de seu martírio, rezavam junto ao local onde seu corpo tinha sido sepultado, pediam coragem para enfrentar as próprias provações. Depois, à medida que a igreja foi encontrando mais liberdade, surgiram imagens, altares, pequenas capelas dedicadas àquela mártir que conhecia bem o peso da perseguição e a força da confiança em Deus. O tempo passou. O império que a condenou desapareceu, cidades mudaram de nome, fronteiras foram redesenhadas, mas o nome de Bárbara continuou atravessando gerações. Em muitas regiões, a tradição conservou com força a lembrança do raio que atingiu seu pai logo após o martírio. Por isso, a santa passou a ser invocada especialmente contra tempestades, raios e trovões. Ao longo dos séculos, artilheiros, soldados, mineiros, trabalhadores que lidam com pólvora e explosivos, pessoas em risco de morte súbita, aprenderam a chamá-la como protetora. Onde há perigo repentino, medo de uma força que explode de uma hora para outra, ali o nome de Santa Bárbara costuma surgir como um pedido de auxílio. Mas a devoção a ela não se limita aos ofícios perigosos.
Em muitos lugares, o dia 4 de dezembro, memória litúrgica de Santa Bárbara, é ocasião de festas, missas, procissões, promessas renovadas. Famílias inteiras se reúnem para agradecer graças alcançadas. Curas físicas, libertação de vícios, proteção em acidentes evitados por pouco, conversões que pareciam impossíveis. Em igrejas e capelas dedicadas à santa, é comum ver velas acesas, bilhetes deixados aos seus pés, fotografias de pessoas pelas quais se pede proteção. Cada vela acesa, cada olhar silencioso diante de sua imagem é uma forma de dizer: Santa Bárbara, caminha comigo quando o céu escurecer. Ao longo da história, muitos relatos simples foram sendo guardados no coração do povo de Deus. Um trabalhador que escapou de um desabamento e, ao ser socorrido, murmurava que tinha pedido naquele dia a proteção de Santa Bárbara. Uma família que viu o raio cair muito perto de casa durante uma tempestade violenta e, depois de rezar com confiança, saiu ilesa do perigo. Um soldado que, em meio a um conflito, carregava uma pequena imagem da santa e, mesmo cercado de riscos, sentia-se acompanhado por aquela que conhecia tão bem a face da morte e o poder de Deus sobre a vida. Essas histórias não são um espetáculo, mas sinais discretos de uma certeza. A fé não nos livra de todos os perigos, mas nos coloca sob um cuidado que vai além do que os olhos conseguem medir. Há também graças menos visíveis, porém profundas. Pessoas que, rezando a Santa Bárbara, encontraram força para suportar doenças longas, coragem para enfrentar cirurgias difíceis, paciência para atravessar crises familiares, serenidade diante de lutos que pareciam insuportáveis. Não se trata apenas de proteção contra fenômenos da natureza, mas de auxílio nas tempestades interiores, naquelas que ninguém enxerga por fora. Quando o coração se sente cercado por medos, pressões, inseguranças e dores antigas, muitos aprendem a dizer: Santa Bárbara, que enfrentou a fúria do Pai e dos juízes, ajuda-me a permanecer de pé diante do que hoje me assusta. Talvez, enquanto escuta esta história, você também carregue suas tempestades. Podem ser preocupações com a família, com a saúde, com o trabalho, com o futuro. Podem ser lembranças de situações em que a vida pareceu por um fio, uma doença grave, um acidente evitado por pouco, uma perda que marcou profundamente. Pode ser apenas o peso silencioso de dias cansativos, em que tudo parece estável por fora, mas por dentro o coração está cheio de trovões, perguntas, dúvidas. Diante de tudo isso, a vida de Santa Bárbara se oferece como um convite manso: não caminhar sozinho. Ela conheceu o medo, a rejeição, a violência e a morte. Conheceu, sobretudo, a presença de um Deus que não a abandonou em nenhum desses momentos. Por isso, sua intercessão é tão procurada por quem se sente ameaçado, inseguro ou à beira de uma ruptura. Quando alguém reza a Santa Bárbara, não está pedindo ajuda a uma figura distante, mas a uma irmã na fé, que já atravessou as piores tempestades que um coração humano pode enfrentar. Ela sabe o que é ser incompreendida pela própria família, sabe o que é ser julgada injustamente, sabe o que é ter o corpo ferido e ainda assim conservar a paz da alma em Deus. Em muitas igrejas, sua imagem aparece segurando a palma do martírio, a torre onde foi enclausurada, às vezes a espada da sua morte, às vezes um cálice ou um raio. Cada símbolo conta um pouco da sua história, mas todos apontam para o mesmo centro, uma jovem que escolheu Cristo acima de tudo e descobriu que, mesmo quando o mundo parece desabar, a vida está segura nas mãos de Deus. Ao olhar para essa imagem, muitos corações se lembram de que também podem confiar, mesmo quando não entendem todos os acontecimentos, mesmo quando o medo parece maior que a coragem. Como aquela jovem que, da torre, olhava o céu em busca de uma luz verdadeira, você também pode, deste lugar em que está, erguer o coração a Deus com a ajuda dela.
Se quiser, pode transformar essa disposição numa pequena oração, deixando que abençoe sua vida. Santa Bárbara, serva fiel de Cristo, que conheceste a dor de ser incompreendida, o peso da perseguição e o medo da morte, eu me coloco hoje sob a tua proteção. Tu que permaneceste firme quando o trovão da injustiça caiu sobre a tua vida, ajuda-me a confiar quando as minhas tempestades internas e externas parecem grandes demais. Intercede por mim diante de Deus Pai, para que Ele fortaleça a minha fé, proteja a minha casa, guarde as pessoas que eu amo e me livre dos perigos do corpo e da alma. Cuida de todos aqueles que trabalham em situações de risco, dos que têm medo de acidentes, dos que vivem sob o estrondo das guerras, da violência, da insegurança. Consola os que choram por causa da morte, alcança serenidade para quem enfrenta doenças difíceis, renova a esperança de quem se sente sozinho e sem forças. Senhor Jesus, que sustentaste Santa Bárbara em cada passo do seu martírio, olha também para mim. Tu conheces as minhas lutas, os meus medos, as minhas fraquezas. Nas horas em que tudo parecer escuro, lembra-me que a tua luz não se apaga. Nas situações em que eu me sentir acusado ou injustiçado, dá-me a coragem mansa da tua serva Bárbara, para que eu não responda com ódio, mas com fidelidade. Na rotina cansativa de cada dia, ensina-me a ser firme no bem, mesmo quando ninguém percebe. Espírito Santo, que deste força àquela jovem para não renegar a fé, derrama sobre mim o dom da confiança e da perseverança. Acalma os meus pensamentos, aquieta o meu coração, ajuda-me a repousar agora na certeza de que não estou sozinho. Que sob a intercessão de Santa Bárbara eu possa adormecer em paz, entregue às mãos do Pai, protegido pelo amor de Cristo e sustentado pela tua presença silenciosa. Santa Bárbara, amiga nas tempestades da vida, me acompanhe e me guarde e interceda a Deus para que cuide de tudo que eu não posso resolver sozinho, que eu possa viver cada dia com mais fé, esperança e amor. Amém.